Muito boa noite, meus amigos. Começando mais um Quartas Nove. No programa de hoje, vamos receber aqui Fábio Picarelli, que é advogado. Ele já foi 2 vezes presidente aí da OAB aqui de Santo André. Ele já foi conselheiro da OAB aqui do estado de São Paulo e atualmente é o nosso secretário do Meio Ambiente aqui. Fábio, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os internautas. Agradeço imensamente o convite, viu? Eu sei que é um relançamento aí das suas lives de quarta-feira e me sinto muito honrado de poder contribuir com você, com o seu programa e com o seu público aí que merece informações quentes aí a respeito das trilhas, das viagens, das oportunidades de entretenimento, turismo. É muito legal poder estar aqui com vocês. Show! O senhor tem um desafio grande aí, né? Eu estava dando uma pesquisada aqui, Santo André tem aproximadamente aí 175 km² aí de área total. Dentro dessa, a gente ainda tem 60% dela de área preservada, né? E isso daí dá um trabalhão danado para cuidar, hein? Ô, Júnior, é bem da verdade, né? Você pesquisou bem aí. O nosso território andreense, ele tem 62% de áreas verdes. Áreas de mananciais, áreas produtoras de água, produtoras de oxigênio. Ou seja, nós temos um maciço florestal preservado que poucas cidades conseguem ter. E eu, outro dia, essa semana mesmo, eu estava numa sessão da Câmara Municipal, né? Eu estava dizendo que eu tenho muito orgulho da questão ambiental de Santo André, não só pelo trabalho que nós fizemos nos últimos 5 anos, claro, esse também me orgulha muito, mas o que Santo André fez como cidade, os nossos antepassados, através do SEMASA, né, da importante autarquia municipal que cuidou da gestão ambiental da cidade durante muitos anos e ainda cuida de parte dela, foi um trabalho assim magnífico, né? Porque cuidar de 62% do território, conseguir manter toda essa área de mananciais, de produtora de água, não é fácil. Então, essa fiscalização dessa área verde, que a gente chama de macrozona de proteção ambiental, ela é toda feita pela nossa equipe. Nós temos lá um gerente, o Paulo Borges, que é quem comanda a equipe de fiscalização, que com uma equipe reduzida, com recursos às vezes até escassos, consegue fazer um trabalho maravilhoso de fiscalização para manter todo esse território preservado, né? Nunca é demais lembrar, viu, Júnior? Eu costumo falar em todas as oportunidades que posso, que quando nós tivemos a crise hídrica lá em 2013, e teve outra em 2008, e que o governador era o governador Alckmin, se falava assim, agora já está no volume morto lá da represa da Cantareira, era um problemão. Naquela ocasião, a toque de caixa, o governo do estado fez uma obra para transposição das águas e retirada das águas do braço do Rio Grande, que era que é formado, né, pelo Parque Nascentes aqui de Paranapiacaba, né? O Parque Nascentes forma o Rio Pinheiros e o braço do Rio Grande, que foi exatamente a localidade onde se tirou a água necessária para abastecer os sistemas que estavam em colapso, como Cantareira. Então, a importância ecológica, a importância hídrica da nossa região é gigantesca. E isso não é só no discurso, é algo prático que nós já vimos em situações complicadas, né? Para o estado de São Paulo. Então, a nossa região ela fornece água para a Baixada Santista, para a região metropolitana de São Paulo e para parte do Grande ABC. Então, a manutenção de toda essa área de preservação ambiental é super importante. Lembrando, né, Júnior, que nós temos 5 unidades de conservação no nosso território. É muita coisa. Hoje eu encontrei com um rapaz de Rio Grande, a gente estava até falando dessa transposição, porque ele é aqui de Rio Grande da Serra e eu acho que a parte do duto passou bem ali na estrada, né? E eu tive a oportunidade de estar na represa também. Eu acho que a represa nunca esteve tão cheia, mesmo com a transposição, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Esse ano choveu bastante, né?
E os reservatórios, eles estão... Até o do Cantareira está com um limite assim, bem interessante, né? Ao ponto de não se falar mais nessa crise hídrica, e espero que não se fale por um bom Felizmente, tempo. né? Que as pessoas também tenham consciência, né? A usar água para não deixar faltar lá na frente, né? Mas eu estava falando, são 5 unidades de conservação, nós temos 12 parques, 11, agora 12, hoje nós iniciamos a obra do 12º parque da cidade de Santo André na área urbana, né? Então, tudo isso somado, né, acredito que chegue aí a mais de 62% do território, se a gente somar as praças, as áreas verdes, somar toda aquela área verde que nós temos na Prestes Maia, se juntar tudo isso, aumenta ainda mais esse percentual. Então, nós andreenses, somos privilegiados nesse ponto de vista e queremos continuar com esse nível interessante de áreas verdes e áreas de produção de água. Eu acho que as próximas gerações, a maior herança, o maior ativo que a gente pode deixar para as próximas gerações, Júnior, é esse patrimônio ambiental que lá na frente vai ter que ser adequadamente remunerado, porque Santo André, assim como as outras cidades, fornecem água para a Sabesp e a gente, em troca, não recebe absolutamente nada. Então, uma das metas da nossa secretaria é conseguir fazer o tal do pagamento dos serviços ambientais, né? Ou seja, a gente conseguir cobrar pelos serviços ambientais que a gente presta para o Estado. É uma das metas importantes que nós temos aí, um desafio muito grande para conseguir aprovar legislações que contemplem esse pagamento, né? Show. Falando um pouco dos parques aí, geralmente a gente vê costumeiramente, né? Não é geralmente, costumeiramente a gente vê esse tratamento mais com carinho dos parques, das praças, em ano de eleição. Mas aqui na nossa cidade aqui, a minha percepção é que isso está rolando faz um tempo, né? Tanto que a gente está aí, eu acho que inaugurando o 12º parque, que vai se reestruturar e a gente está longe ainda das eleições, né? A prefeitura investiu forte, né, em parque, ter espaço verde para as pessoas terem um lugar para curtir, sair com o seu animalzinho e dar uma caminhada, respirar um ar puro. É verdade, Júnior. Outro dia eu estava numa outra live, né, com o Minhoca. Você conhece o vereador Minhoca? Que Conheço. Agora é secretário. Professor Robert Minhoca, né? E nós chegamos à conclusão que é a seguinte, né? A gente costumava falar antigamente, a Secretaria do Meio Ambiente é responsável pela zeladoria dos parques. Sim, ela é responsável pela zeladoria dos parques, mas quando a gente cuida dos parques, a gente está cuidando das pessoas. Porque à medida que você cuida do parque, chama as pessoas, convida o andreense para popular esse parque, para frequentar esse parque, a gente tira as pessoas do ócio, tira as crianças das ruas, a gente estimula a prática de esporte, estimula a pessoa a se cuidar, e se cuidando ela vai muito menos para as UBSs, para as UPAs. Então, assim, a gente acaba, esse investimento feito na parte ambiental e nos parques, a gente acaba economizando em outras áreas do município. E o gestor público que enxerga isso, ele vai priorizar essa parte, porque isso volta de uma forma assim, surpreendente, principalmente em qualidade de vida, que gera a economia também dos recursos que são escassos no sistema público, né? Então, eu acho que é muito importante. Agora, os parques aqui, veja, nós estamos na gestão, eu estou na gestão dos parques há 5 anos. Né? A Secretaria do Meio Ambiente foi criada em 2017, eu assumi em 2018. E os parques, nós investimos muita mão de obra e fizemos assim um sistema muito interessante. Assim, nós entregamos um pet park para cada parque da cidade. Essa é a nossa meta. Então, cada vez que a gente entrega um pet park, por exemplo, nós já entregamos no Pinhatari, já entregamos no
regional da criança, já entregamos no Celso, já entregamos no Ipiranguinha. Cada vez que a gente entrega um pet park, a gente aproveita e revitaliza o parque. Uhum. Né? Então, nós já fizemos isso em 8, nós já revitalizamos 8 parques. Agora, lembrando que a estrutura e a criação do parque em si, ela já existia, mas a gente percebia assim, um descuido e um descaso muito grande da manutenção do parque, né? Era impossível entrar num banheiro de parque, a gente via as balanças, os escorregadores, os bancos sem pintura, os próprios portões e grades, né, sem pintura. Então, assim, a grande virada de chave, por incrível que pareça, Júnior, dos parques foi na pandemia. Porque quando nós fechamos os parques da cidade, sem a movimentação dos munícipes nos parques, nós conseguimos fazer a manutenção adequada e pintar. A secretaria não parou, né? O parque a gente fecha para o público, mas o cuidado ao parque não pode parar. Então, nós aproveitamos a pandemia para fazer a manutenção dos parques. E quando foi reaberto, então, veio aquela grande surpresa que os parques estavam maravilhosos, né? E sem falar, né, nos parques novos que a gente entregou, né? Por exemplo, o Parque do Guaraciaba, hoje, é o parque mais frequentado da cidade e é o maior parque da cidade. Tem 500 mil metros quadrados. É enorme. Esse eu não conhecia ainda, eu preciso ir lá. Precisa ir, Júnior. Tá lindo esse parque. Tá lindo. E ele já vem com pet park, ele já vem com escorregadores de última geração, ele tem pista de caminhada, tem academia ao ar livre, tem um mirante lindo, tem trenzinho. Agora nós temos 4 parques com trenzinho. Tem lá no Guaraciaba, tem no Central, tem no mais Guaraciaba, Central, no Regional da Criança, são 3 parques. Um trenzinho também é um sucesso lá, né? Isso tudo agora. Uma dúvida aí, talvez tenha mais pessoas que... O Pet Park seria aquele parque que tem os brinquedos para os animais, uns obstáculos, um espaço mais fechado que você pode soltar ele e acompanhar ele ali de dentro, é isso? Então, Júnior, as pessoas, elas costumam levar os animais para os parques e soltar. Só que se soltar num lugar comum, acaba atrapalhando o usuário, que às vezes está correndo. Então, assim, quando a gente cria o Pet Park, na verdade, ele é um grande cercado, um cercado para você soltar o seu animal lá. Né? E aí tem os brinquedos, tem bebedouro, tem a saída com eclusa para que o animal... para controlar a entrada e saída dos animais. Tem lá um espaço para brincadeiras, né? Brinquedinhos que a gente fala, agility. Mas o principal disso daí é você cercar. Na hora que você cerca, o tutor dos animais, o dono dos animais comparece, solta seu animal lá e dá um momento de prazer tanto para os donos dos animais como para os nossos bichinhos, né? Então, se Deus quiser, a gente vai chegar até o final da gestão do Paulo Serra com todos os pet parks entregues em todos os parques. Essa é a nossa meta e a gente está bem perto de atingi-la. Show. E tá rolando um concurso também de fotografia aí dos parques, né? Exato, tá rolando. Agora, nós estamos no mês do meio ambiente, né, Júnior? Realmente você pesquisou bastante aí, tá bem informado. Tá rolando um concurso de fotografia dos parques, né? E quem quiser saber maiores detalhes, pode entrar no calendário do Junho Verde, que está no site da prefeitura, né? Pode se inscrever, tirar sua fotografia, mandar para a nossa equipe. Nós teremos uma equipe de jurados que vai analisar e, ao final, premiar as melhores fotos. A gente tem cada foto linda, viu? Dos parques da cidade. Antes nós fazíamos assim, vamos fazer o concurso só no Parque Central, só no Parque Celso Daniel, só no Parque Pinhatari. Hoje não, hoje nós fizemos dessa vez nós fizemos um que engloba todos os parques da cidade.
Eu tinha até uma sugestão, pode ser aplicada tanto. Aqui o concurso já está rolando, agora não dá, mas a gente criar algo que nem tem quando você vai fazer o caminho da fé, que você vai passando pelos lugares e vai carimbando, no final você cata um certificado que você concluiu o caminho. A prefeitura podia fazer algo parecido para a pessoa conhecer os parques. E no final ela tem um diploma ali do cidadão adriense, conhecer os parques da cidade. É um jeito de estimular as pessoas a ir conhecer mesmo, né? Que belíssima ideia, hein? Achei muito boa. E a gente poderia fazer isso na vila também, né, Júnior? Sim, nós temos sim. lá 4 museus que a prefeitura administra, todos eles recentemente revitalizados. Nós poderíamos fazer um passaporte lá para esses equipamentos da vila, os pontos turísticos. Sim. É uma belíssima ideia. Eu concordo com você e vou levar isso para a nossa equipe, Júnior. Eu acho interessante, eu acho super interessante. Depois nós temos as trilhas, né? Você está sabendo, você que gosta de trilhas, que nós entregamos agora a Rota da Madeira, né? Que era um sonho de um diretor nosso, que acho que você conhece, o Eric Lamarca, que é uma pessoa que ama a vila de Paranapiacaba, é um funcionário nosso muito atuante. Temos lá todas as trilhas, né? Autorizadas lá pela nossa monitoria ambiental da vila de Paranapiacaba. A gente tem muito entretenimento e muita coisa positiva do ponto de vista de turismo, viu, Júnior? Não é à toa que na semana que vem, agora no próximo dia 5, o secretário de turismo, que é o Roberto De Lucena, secretário lá do governo do estado, né, do governo do Tarcísio, vai fazer uma visita. Aliás, vou aproveitar o momento. Vai vir até com o trem turístico, hein? Tá vendo? Vai vir com o trem turístico, exatamente. Ele vem de trem. Então, assim, eu gostaria de convidar você e todos os internautas a participarem às 11 horas lá na estação de Paranapiacaba, desse momento, né, da chegada lá do nosso secretário, que, acredito eu, vai voltar ao seu olhar e certamente vai planejar algo lá para a Vila de Paranapiacaba. E esse envolvimento do governo do estado é muito importante, porque lá na vila nós tivemos sempre o apoio do governo federal, que agora vai entregar o campo de futebol, né, que é o primeiro campo de futebol com medidas oficiais do Brasil. Sim, o campo do União da Lira Serrano. Foi todo, exatamente, foi todo custeado pelo IFAM, né, que é um órgão federal, bancado pelo governo federal. Nós tivemos muitas revitalizações com dinheiro do próprio fundo municipal lá de Paranapiacaba, que vive dos aluguéis da vila, né? Mas nós nunca tivemos a participação efetiva do governo do estado nas gestões, pelo menos enquanto eu estive à frente da secretaria. Então, essa aproximação é muito importante para a gente transformar a vila de Paranapiacaba e Santo André num município de interesse turístico. Porque isso, do MIT, né? Vocês fizeram até uma reunião para ver como faz para participar, né? Do MIT, do município, para ter interação aí com o turismo. Acho bacaníssimo. Não, além da interação, o governo do estado de São Paulo acaba transferindo verbas anualmente, né? Isso de uma forma fixa, algo em torno de 600, 700 mil reais por ano, que vai ser de muita valia para a Vila de Paranapiacaba. Muita valia mesmo. Então, nós estamos aguardando ansiosos, e agora com a deputada Ana Carolina, quem eu mando um abraço, lá na Assembleia Legislativa, a gente acredita que esse processo vai acabar andando bem mais rápido do que a gente esperava. Quem sabe o ano que vem a gente já esteja nesse sistema do MIT. Lá tá nos finalmente já, né? A inauguração do campo, acho que é dia 22 de julho, né? Bem da verdade, Júnior, o campo já está finalizado. O IFAM, nossa equipe técnica, já deu o ok do campo, da parte, vamos dizer assim, principal da obra já acabou. Agora nós vamos, a gente está ajustando alguns detalhes só para fazer a entrega no dia 22 de julho, que vai ser também a abertura do Festival de Inverno.
de 2023, né? Então, o prefeito Paulo Serra abre o festival e já inaugura esse campo maravilhoso que se Deus quiser, vai ser um sucesso, tanto na parte turística como também na parte de esportes da cidade, né? A gente quer levar times lá, famosos, time de várzea, tudo tipo de atividade física. Eu acho que eu cheguei até a mandar mensagem para vocês, porque eu tenho acompanhado também o futebol de várzea de Santo André, principalmente o nosso time lá, Ourinhos, lá do Jardim Alvorada, e eu acho que seria interessante uma final da Liga nesse estádio novo, né? Seria bacaníssima. Seria muito bom. Inclusive, nós já fomos procurados já por um time, não sei se você ouviu falar do Andrense Futebol Clube. Sim, sim. E eles querem fazer os jogos deles lá. Eu acho que vai atrair bastante gente, vai ser um equipamento importante para atrair as pessoas para a Vila de Paranapiacaba, viu? Ele é um equipamento que tem um apelo muito grande. Você sabe qual que é o resumo da história, assim, de uma forma bem sucinta, lá da Vila de Paranapiacaba, do campo de futebol da Vila, né? Você sabe a história? Não. Mais ou menos? Não. O Charles Miller, que é o pai do futebol no Brasil, né, é filho de um escocês com uma brasileira e foi mandado para a Inglaterra para fazer seus estudos e lá se apaixona pelo futebol e vira um atleta profissional de futebol lá na Inglaterra. E quando acaba os estudos dele, ele volta para o Brasil e traz todo o regramento oficial. Não é que não se jogava futebol no Brasil, já se jogava futebol no Brasil e já tínhamos campos de futebol aqui no Brasil, no entanto, nenhum com medidas oficiais, com todo o regramento que o futebol oficial trazia, né? Vamos dizer, antes era uma brincadeira. Quando Charles Miller volta para São Paulo, ele vira empregado da rede ferroviária, né? Que é a São Paulo Highway, né? Que era uma empresa americana, né? Desculpa, inglesa, uma empresa inglesa. E aí ele era telegrafista dessa empresa, né? E aí se atribui a ele a entrega das regras oficiais para Paranapiacaba montar o seu primeiro campo, né? Então, nós vamos ter lá, inclusive, junto com o campo de futebol, um memorial que vai se chamar Memorial Charles Miller, com autorização da família dele, tudo, que faz o relato da ida dele a Paranapiacaba, etc. Embora a gente não tenha documentos provando, a família disse com muita clareza que ele realmente esteve lá e participou dessa construção aí desse primeiro campo de futebol. Então, isso, a grande importância é essa, né? E toda a mídia esportiva do país está aguardando a inauguração desse campo, que vai ser no dia 22, né? Então, para o público que está aí nos assistindo, eu aproveito também para fazer esse convite, reiterar o convite para o dia 22, às 10 horas da manhã, lá na Vila de Paranapiacaba, participarem lá dessa reinauguração. Tá. Lá no dia 22, essa reinauguração aí já conta com o Cine Lira também, ou ele vem numa próxima fase? Não, o Cine Lira, nós começamos a obra esse ano, né? E se Deus quiser, nós vamos entregá-lo no aniversário da cidade do ano que vem. A bem da verdade, a programação da entrega é para junho de 2024. No entanto, a gente percebe que essa empresa que está lá fazendo a obra está fazendo um belo trabalho e nós percebemos assim que muito provavelmente a gente vai conseguir antecipar a entrega para o mês do aniversário da cidade. Então, esse também era muito sonhado, né? Você sabe que a gente entrava na vila, né? Eu lembro quando eu assumi a secretaria, a gente chegava na vila, assim, dava uma tristeza, porque eu não sabia por onde começar os trabalhos. Então, tinha muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Para você ter uma ideia, o muro que sustentava, aquele muro que sustentava o castelo, que é a casa do engenheiro-chefe, que é o equipamento de maior visitação da vila, estava caindo. Ou seja, sim, o principal equipamento nosso estava quase que ruindo.
Esse cinema, ele está localizado bem na entrada da parte baixa, a gente passando o Locobrec ali. Então, assim, você chegava ali, dava aquela impressão de abandono, né? Que marcou a Vila de Paranapiacaba por tantos anos, né? E um abandono que existiu efetivamente, né? Quem visitou tempos atrás lá e viu, e se for agora já se surpreende, porque tá bem bonita a vila, já tem grandes avanços já. Agora, pouco a pouco, nesses últimos 5 anos, né, nós fomos fazendo as intervenções e nós contabilizamos outro dia, são mais de 50 intervenções que nós fizemos lá na vila. Então, assim, teve muita entrega e ainda teremos muito mais, né? Então, o Cine Lira a gente entrega o ano que vem, o campo de futebol esse ano, e esse ano também nós vamos iniciar, se Deus quiser, uma casa que fica no Hospital Velho, que foi uma casa que foi incendiada há alguns anos atrás, e que o IPHAN também liberou R$1,5 milhão para a gente fazer o restauro dessa casa. Então, dos 8 PACs, nós temos, né, 8 convênios do PAC Cidades Históricas na vila. De 8, nós vamos executar na gestão Paulo Serra 7. E aí depois vai faltar um só dos PACs que diz respeito às casas residenciais da vila. Mas aí, pouco a pouco, a gente vai ter que fazer por blocos, pouco a pouco fazer a remoção das famílias, né? Para que a gente possa fazer, porque lá nós temos muitos moradores, são 900 moradores que hoje habitam a vila de Paranapiacaba, então nós vamos ter que fazer de tal sorte que as pessoas continuem lá morando durante os restauros. Então vai precisar de uma logística específica e muito atenta para que não cause desconforto para essas pessoas, né? Tá. Eventos programados de Paraná mesmo é só o Festival de Inverno, né? A gente tem ideias de fazer outros eventos, assim. Eu vejo que nem... eu sei que Paranapiacaba tem a limitação de espaço, você não pode fazer grandes eventos, grandes shows, porque lá o espaço é reduzido. Mas fazer eventos menores, que nem tem em Águas de Lindóia, por exemplo, encontro de carros antigos, encontro de motos, um encontro pet, algumas coisas desse tipo, a gente tem alguma programação nesse sentido? Nós já temos eventos fixos na Vila de Paranapiacaba que ocupam alguns meses do ano. Então, por exemplo, fevereiro tem o Carnaval, né? Depois, em abril, nós temos o Festival do Cambuci, todos os finais de semana. Depois, em maio, nós temos a Convenção de Bruxas e Magos, que é o maior evento do segmento de Bruxas e Magos da América do Sul. A gente tem, geralmente, frequência de 30 mil pessoas lá na convenção, num final de semana. Então, é um evento de muito sucesso. Então, maio é a Convenção de Bruxas e Magos. Depois, julho, nós temos o FIP, Festival de Inverno, de Paranapiacaba. Depois nós temos, em setembro, nós pretendemos fazer algo ligado à primavera, né? A gente está estudando, fazer algum evento assim, de chegada da primavera. Em outubro, nós temos o Halloween. Em setembro também tem o Festival de Fotografias que o SESC promove. E em dezembro nós temos o Festival de Oratórios e Presépios, em dezembro. E pretendemos fazer também a Vila do Papai Noel lá, nesse ano. Então, assim, vamos dizer que metade dos meses já são ocupados por eventos fixos. Agora, nós precisamos pensar em trazer outros eventos nos outros meses. Então, já se pensou, no final de semana, teve lá uma festa medieval, quem sabe fazer algo nesse sentido. Nós pensamos em trazer também algo ligado ao tema do Harry Potter, né? Trazer as pessoas com o trem, fazendo toda aquela brincadeira em alusão ao Harry Potter. Nós temos aí uma série de ideias. Você falou de carros antigos, em janeiro nós tentamos fazer esse evento, chegamos a soltar um chamamento público
para ver se alguém se interessava pelo evento, mas no final das contas deu deserto, porque lá, como o lugar não é de fácil acesso, as pessoas não querem levar os carros antigos. Carro muito antigo. Exatamente. Os donos não têm um ciúme do carro, acho que tem mais ciúme do carro do que da esposa. Olha, posso falar. E aí não querem levar lá na Vila de Paranapiacaba pegar a estrada de terra, entende? Então, se os antigos não quiseram, aqui eu tenho bastante seguidores aqui que a gente é apaixonado por Kombi. Se fizer um evento de Kombi lá, com certeza a gente enche aquilo lá, hein? Vamos fazer então, Júnior. Você já está convidadíssimo aí para me ajudar a organizar isso. Eu vou junto com a nossa equipe, faremos com o maior prazer. Eu já pensei também em encontro de Jeep, né, em encontro de motos, de motocross, sei lá, tem várias vertentes aí, vários segmentos. Motociclistas a gente recebe bastante lá, né? Já recebi bastante. Mas não algo assim organizado para eles, né? Deveria ter algo mais específico para eles, né? Então, é algo que nós pretendemos fazer. Agora, a nossa grande preocupação sempre foi em salvar o patrimônio histórico da vila, né? Que estava deteriorado, entende? O próprio campo de futebol, né? O mau uso do campo, né? Você sabe como que o campo de futebol se deteriorou? Nós tivemos administrações que fizeram grandes espetáculos, grandes shows artísticos e usaram o campo de futebol como palco e como arquibancada, né? Então, sem proteção, sem nada. Sem proteção, sem nada. Aí entrou caminhão lá e simplesmente acabou com todo o sistema de drenagem do campo. E que se arrebentou. Então, isso foi assim, determinante para que nós fizéssemos todo o restauro, porque ali foi feito um trabalho de drenagem gigantesco e muito bem feito, por sinal. Sem falar o escoramento daquele barranco que estava caindo já no campo, né? Que ali foi feito um grande muro de arrimo que serve hoje de muro de arrimo e serve também de arquibancada. Já matou dois coelhos com uma lata Você viu as fotos? Eu vi, esse daí eu vi. Eu não visitei a trilha ainda, eu tinha até marcado aqui para a gente falar, porque há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu estive na Argentina numa viagem de Kombi também. E passei por alguns parques lá, né? E lá a gente conhecia alguns circuitos de trilha em El Chaitén, por exemplo, que, cara, é tão preservado, mas é tão fácil acesso, sabe? Trilha guiada, com identificação, nos lugares mais difíceis, com uns degrauzinhos, um apoio para a mão, e assim, um lugar que é super preservado, né? E eu, às vezes, ali em Paranapiacaba, eu sentia falta um pouco disso, porque muitas pessoas acabam fazendo trilha por conta, e daí faz do jeito deles, e fica meio que... Alguns vão e aproveitam, mas muitos vão e acabam depredando, não tem o mesmo cuidado com aqueles que gostam disso, né? Lá em Paranapiacaba, por ser uma unidade de conservação, o Parque Nascentes, com 4 milhões de metros quadrados, a visita ela só é autorizada através de monitoria credenciada, né? Então, assim, aquele que se arrisca a entrar na Serra do Mar sem um monitor credenciado, ele está arriscando a sua vida. E o monitor que não é credenciado, que leva um turista para o meio do mato, né, sem saber, às vezes, dos riscos e dos perigos que ali existem, coloca em risco a vida de muitas pessoas que nem sabem que estão fazendo uma trilha legal. Ou, às vezes, se pendurando naquelas pontes feitas pelos ingleses, que já estão ruindo, né? Já há mais de 100 anos estão ali, quer dizer, o risco de um acidente é muito grande. Então, por mais que a nossa fiscalização alerte pelo risco de acidente, diga que não podemos fazer as trilhas sem a monitoria, tem aqueles que se arriscam. E são esses que acabam também usando inadequadamente as trilhas, são esses que acabam deixando lixo, né? E acabam prejudicando o meio ambiente e o nosso parque. Então, assim, nós precisamos ali, à medida que aumenta o público da vila, também pensar a médio prazo em aumentar a fiscalização,
aumentar os nossos equipamentos de controle, drone, fazer essa fiscalização via aérea. Tem lá uma série de medidas que está no nosso plano de metas para a gente conseguir melhorar essa parte também. Né? Mas a gente sabe que a Vila tem muitas trilhas e trilhas lindas. Né? Eu, particularmente, ainda não conheço todas. Estou me preparando fisicamente para esse ano ainda fazer as trilhas mais bonitas lá, e a do Mirante é uma que eu não fiz ainda. O Mirante é muito bonito. Está passando agora por reformas, revitalizações, né? O próprio governo do estado está injetando lá uma verba para melhorar essa trilha. Então, assim, como eu falei, nós tinha tanta coisa para fazer, Júnior, que a gente teve que começar por algo. Por alguma nós começamos pelos os imóveis que estavam caindo e se perdendo, né? Tem vários imóveis que já viraram ruínas lá. Então, nós queríamos que a vila não se tornasse toda ela ruína. Uhum. Então, nós focamos muito a questão dos imóveis pertencentes à prefeitura. Vai chegar o momento das trilhas, e esse momento, se Deus quiser, não vai demorar. Para fechar aqui em essa parte de Paranapiacaba, ficou só um item aqui que eu tinha notado, que é a questão banheiro. Uma coisa que eu sinto falta é não ter um banheiro público central ali que as pessoas pudessem usar. A gente acaba tendo que usar o banheiro dos bares, e a gente sabe que as casas também são limitadas, são pequenas. Às vezes o próprio bar tem um banheiro para todo mundo, e a prefeitura pensa em fazer um banheiro mais amplo ali no meio da cidade, senão nem sei se comporta. Ô, Júnior, isso daí é uma reclamação que existia, sempre existiu no passado. Até fiquei muito chateado com alguns monitores. Nós recebemos a UOL, a Folha de São Paulo, não lembro, durante a pandemia, e isso foi relatado para os jornalistas que acabaram publicando essa questão nas suas matérias, né, destacando cidades como Itu, como Santos, como Guararema, e colocando o Paranapiacaba como ponto negativo dos banheiros. Olha, vou ser muito sincero com você, é uma impressão errada que as pessoas têm. Você tem noção de quantos banheiros nós temos em Paranapiacaba, públicos? Não, eu não conheço, estou falando a pergunta porque eu nunca vi um. Tem 37 banheiros públicos em Paranapiacaba. Na parte histórica. 37. E todos com papel higiênico, todos com sabonete líquido. Então, assim, eu posso listar alguns lugares aqui para você relembrar, tá? Nós temos banheiros públicos no Largo dos Padeiros, nós temos banheiros públicos no City, nós temos banheiros públicos na parte alta, naquele que a gente chama pátio, que fica perto do ponto de ônibus, inclusive com área de vestiário. Nós temos banheiros públicos na estação, nós temos banheiros públicos na Casa Fox, nós temos banheiros públicos no Castelinho, nós temos banheiros públicos no Sedarc, nós temos banheiros públicos no Cine Lira, agora ganhamos mais banheiros públicos no campo de futebol. Então, assim, e todos eles sinalizados, mas não sinalizados de uma forma exagerada. Então, o que nós estamos fazendo para tentar mostrar para as pessoas que esse é um entendimento equivocado? Uhum. Nós temos lá um guia, tipo, um guia de atrativos, né? Um panfleto. Aquele folhetinho de turismo. É um folhetinho de turismo que está lá distribuído em todos os pontos turísticos. E lá está sinalizado onde tem os banheiros. Mas, olha, eu posso falar isso com maior tranquilidade. Nós contamos 37 banheiros públicos na vila. Então, talvez a prefeitura possa investir mais em informação. E a informação vem nesses panfletos, porque a gente lá, por ser um lugar histórico, a gente não pode colocar algo fora do padrão. Fora do padrão, né? Tem um padrão. Então, a gente não pode sinalizar com coisas exageradas e tal. Mas eu posso afiançar para você, a vila está muito bem servida de banheiro, a pessoa pode ir com tranquilidade. Agora, se quiser usar os restaurantes, também podem usar. Mas tenho certeza que se não tem banheiro público e limpo. Inclusive, se você entrar nas avaliações da internet,
você vai verificar que ultimamente as pessoas têm elogiado, porque a gente comprou aquelas papeleiras, aquelas blindadas, né, de papel higiênico, então, com papel higiênico, com sabonete líquido, depois da pandemia a gente investiu nisso também. Então, assim, não é uma impressão falsa que as pessoas têm disso. Tá bom. Pode reparar a próxima vez. Vou prestar atenção, porque eu senti a falta do banheiro, porque eu acho que todos os lugares que eu passei não reparei que tinha um banheiro. No mercado, lá no mercado do Cambuci, tem um banheiro que, inclusive, é um banheiro cuidado pelos feirantes lá do mercado, entende? Pelos empreendedores lá da vila. Então, assim, tem muito banheiro, pode ter certeza. Tá. Falando um pouco aqui da região de Manancial, saindo um pouco lá de Paranapiacaba, falar um pouco aqui da onde a gente mora aqui, né? Que é o Parque Andreense, Jardim Clube de Campo, que a gente fica meio que ilhado aqui, né? Porque a gente está no meio de Ribeirão, no meio de São Bernardo, e a gente se sente meio carente aqui. Essa é a percepção de todos os moradores que eu converso aqui, os poucos que eu conheço, porque eu moro aqui faz pouco tempo, vai fazer 2 anos que eu moro aqui. A gente percebe que tem fiscalização, a prefeitura faz fiscalização aérea, faz fiscalização na rua, está sempre passando, só que o olhar está sempre por exemplo, o vizinho cobriu a garagem dele, aí a prefeitura está em cima. Sabe? Essas coisas que são importantes, mas a gente tem coisas mais importantes que a gente não vê avançar, como saneamento básico. Aqui tem muita casa, aqui, muita chácara ainda com fossa antiga, sabe? Não tem um programa para substituir isso, um programa de tratamento de esgoto. A água passaram os canos, mas até agora não ligaram. Queria falar um pouco disso, se está dentro do seu escopo. Deixa eu falar uma coisa, Júnior. A Prefeitura de Santo André passou por mudanças administrativas que acabaram confundindo essa região do Parque Andreense. Porque antes nós tínhamos a tal da subprefeitura. Então a subprefeitura cuidava do Parque Andreense e da Vila de Paranapiacaba. E por ser subprefeitura, ela tinha toda a estrutura. Então, ela tinha equipamentos de manutenção, tinha equipamentos de roçagem, ela era uma mini prefeitura instalada aí justamente para cuidar da população dessa região. Com as reformas administrativas que ocorreram, tanto no governo Aidan como no governo Paulo Serra, a figura da subprefeitura some e a Secretaria do Meio Ambiente assume o seu papel aí no Parque Andreense, na Vila, expressamente escrito na lei, que a Secretaria do Meio Ambiente administra a Vila de Paranapiacaba e o Parque Andreense, nessa legislação, não foi contemplado com a administração da Secretaria do Meio Ambiente. Então, assim, as pessoas confundem. É lógico que quem está aí olha para a Prefeitura e não vai saber que aquele prédio é da Secretaria do Meio Ambiente. Ela vê lá a Prefeitura de Santo André, com razão, né? Então, assim, quando houve essas mudanças, quando nós fizemos essas mudanças, quando elas foram feitas, toda a parte de zeladoria do Parque Andreense passa a ser da Secretaria que cuida de obras da cidade. Tá? E a Secretaria de Obras da cidade, ela tem um cronograma e atende toda a cidade de uma forma, vamos dizer assim, o mais equalitário possível. Como aí é uma área que tem menos densidade demográfica, como aí é uma área mais de sítios, é uma área que as pessoas que procuram o Parque Andreense procuram a natureza, e não, elas em tese não vão ficar brigando por asfalto, mas agora estão pedindo asfalto. Então, assim, houve essas mudanças e a Prefeitura de Santo André precisa se adequar a essa mudança, entende? De que o Parque Andreense hoje não é mais zelado, a parte de zeladoria não é mais
da subprefeitura que deixou de existir. Uhum. E, por outro lado, a Secretaria do Meio Ambiente, aí na região, ela só tem a fiscalização. Então, essa percepção que você está dizendo... Isso, fica dois pesos e duas medidas. Tipo, para fiscalizar são uns leão. Para ajudar aqui, pô, às vezes aqui chove bastante, a rua faz um rombo aqui, demora dias para a gente conseguir arrumar, sabe? Você está com toda a razão, à medida que essa percepção está acontecendo, é verdade, porque a Secretaria do Meio Ambiente está presente e faz a fiscalização dela. No entanto, nós temos dificuldade, pela distância do centro urbano da cidade, de atender adequadamente a população do Parque Andreense. Isso é uma dívida que nós levamos ao prefeito Paulo Serra, levei ao vereador na época Pedrinho Bottaro, agora secretário de governo, recebemos a Irma, recebemos a Márcia, que são representantes da sociedade civil, elas participam dos conselhos e participam também do Fundo de Paranapiacaba e Parque Andreense. Conseguiram lá comigo, com o nosso esforço conjunto, nós vamos entregar aí no Parque Andreense uma academia ao ar livre, vamos entregar uns containers lá na Chácara Carreiras, que é uma área muito carente e que está precisando de auxílio. Conseguimos trazer uma equipe de obras para trabalhar dentro da Secretaria do Meio Ambiente, para que desse maior agilidade nesses atendimentos que você falou. E esses atendimentos são feitos lá por um funcionário que se chama Seu Gustavo, até todo mundo conhece aí já no Parque Andreense, porque ele que socorre aí os casos mais graves. Então, assim, ontem e hoje nós fizemos a escuta pública do Santo André 500 anos. Hoje mesmo nós ouvimos 189 moradores do Parque Andreense. Para colher essas informações e embasar os nossos estudos e verificar de que forma que a gente vai corrigir esses problemas. Tá. Então, é algo que está no radar da prefeitura, já é de conhecimento do prefeito Paulo Serra, mas, infelizmente, a situação de abandono que estava a cidade, principalmente na questão de zeladoria, nos forçou a fazer um cronograma de obras que ainda não contemplou o Parque Andreense. Mas, se Deus quiser, nós vamos chegar aí também. Vamos torcer. A gente tem muito problema aqui, fora esses daqui que eu falei, com energia. A energia aqui oscila demais por conta dos cabos passam no meio das árvores, não tem poda, e daí ventou, cai energia. E é um problema recorrente. É um pedido aí, é uma conversa com um pedido aí para poder dar uma ajuda para a gente. Bem, faz parte. E nós estamos aqui para isso mesmo. Você sabe que nós temos esse problema lá na vila também. Sim. Né? Qualquer sim. lugar de mata, quando tem vento, chuvas, o problema é muito recorrente. E aí a Enel, para chegar nessas regiões, também demora mais. Quando tem problema, olha, lá na vila eles passam problemas seríssimos assim com isso, e a gente tem, de uma forma muito recorrente, solicitado melhores serviços para a Enel, assim como estamos fazendo também com a Sabesp. Você falou aí que passou os canos, tudo, e a Sabesp tem que finalizar aquilo que ela se comprometeu, que foi levar água e esgoto aí para vocês, e nós vamos cobrar isso também deles, tá? Que faz parte do contrato, né, que fechou com a prefeitura, né, e a gente tem a obrigação de cobrá-los para essas entregas acontecerem quanto antes. A gente sabe que aí era uma região que ainda tinha os caminhões pipa, né? E aí com a Sabesp ainda persiste esse problema em alguns lugares. Não, tem lugar que o pessoal aqui ainda recebe água pelo caminhão pipa. Então, isso é sinônimo de atraso, né? Então, nós temos que superar isso aí também. A gente até entende questão de densidade, quantidade de habitantes e tudo mais, mas eu acho que o que deixa mais chateado os habitantes daqui é que, por um lado, se cobra muito e, por outro, se entrega muito pouco. É isso que é a maior queixa. Não é nem da fiscalização, acho que tem que fiscalizar. Eu, quando eu vim para cá, por exemplo, eu já vim sabendo que era um lugar difícil. Na minha rua, eu torço para nunca ter asfalto, sabe? Eu já vim com essas coisas na cabeça. Falei, vai cair energia, assim, mas o problema às vezes a fiscalização é muito brava em cima da galera e, assim, por outro lado, a galera não
não recebe o mesmo tratamento quando está pedindo ajuda, mas tá entendido. Vamos torcer aí para que ele melhore. Eu acho assim, a sociedade aí da região está se organizando, formaram grupos, fizeram um abaixo-assinado, e eu acho que todo esse empenho de vocês vai acabar acarretando em serviço público de qualidade que vocês todos merecem. Show. Fabião, para fechar aqui, tá? Eu sei que você já disponibilizou em 1 hora do seu tempo, acho que é só para fechar mesmo aqui. Prefeito Paulo Serra aí está fechando o ano que vem o segundo ciclo dele, temos já uma deputada estadual, vi aí uma crescente gigantesca aí no meio ambiente, teremos Fábio Picarelli como candidato a prefeito ano que vem? Nossa, que pergunta, hein? Ô, Júnior, meu Deus, você me colocou numa fria agora com essa pergunta, viu? Porque aqui em Santo André muito se fala a respeito disso, né? Muito se fala a respeito disso. Eu já fui pré-candidato em 2016, acabou não acontecendo a minha candidatura, mas o que eu posso antecipar aí para os nossos internautas e para você que já se tornou um amigo, assim, que nós vamos continuar firme com o nosso trabalho na Secretaria do Meio Ambiente. E essa escolha para a sucessão vai caber ao nosso prefeito Paulo Serra, que conduziu a nossa cidade para um bom caminho, né? Nós resgatamos o orgulho do andreense, o orgulho de pertencer a essa cidade, né? E eu confio muito, mas muito mesmo no prefeito, de que ele vai querer continuar com a qualidade desses serviços que foram prestados, continuar investindo nos parques, continuar investindo na vila, continuar investindo aí no Parque Andreense, ou começar a investir mais no Parque Andreense, né? E para tudo isso acontecer, essa equipe que está trabalhando, porque o trabalho do Paulo Serra, ele falou hoje na nossa reunião de secretariado, que é um trabalho de equipe, né? Nós temos uma equipe lá que maioria de gente de Santo André, que gosta de Santo André e tem capacidade para tirar as coisas do papel. Então, eu acredito que ele, observando toda a equipe de secretariados, vereadores, ele vai extrair a melhor opinião para quem deve suceder a Prefeitura de Santo André. Se por acaso for eu, vou ficar muito grato e feliz. Mas eu não posso antecipar nada mais que isso. Nossa equipe está muito unida. Nós vamos tentar nos manter assim até que saia a fumaça branca e o Paulo Serra eleja o novo Papa aí da cidade de Santo André. Tá certo. Fábio, muito obrigado pela disponibilidade de tempo. Foi fantástica a conversa. Eu tenho te acompanhado na internet já faz um tempo, por causa da relação aí do meio ambiente, que eu gosto. Tenho acompanhado o trabalho, eu acho que tenho evoluído bastante, tenho ficado contente. Eu acho que é um sentimento de bastante gente aí da cidade. E é isso. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente. Se quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade. Júnior, eu que agradeço. Eu agradeço imensamente o seu convite. Sempre que quiser aí me convidar, estou à disposição. Tá? E nós não nos conhecemos aqui pessoalmente ainda, mas quero convidá-lo para ir lá no dia 5. Vamos receber o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, lá na estação da Vila de Paranapiacaba. E no dia 22, a abertura do Festival de Inverno, às 10 horas da manhã, com a entrega do tão sonhado campo de futebol, né, do União Lira Serrano. Então, eu espero poder te conhecer pessoalmente num desses dois eventos. Aproveito para agradecer a todos os internautas que nos assistiram, especialmente a nossa equipe do meio ambiente, né? O meio ambiente tem 4 equipes principais, né? Tem a equipe que cuida dos parques, que é comandada pelo Marcelo Colombo. Nós temos a equipe que cuida de Paranapiacaba, que é a equipe do arquiteto Palazzi. Temos a equipe de bem-estar animal, que a gente não falou aqui, mas é um trabalho também que a gente presta, que é comandado pelo Dr. Evandro Rosa. E tem a equipe da fiscalização, que o pessoal do Parque Andreense não gosta muito, mas é comandada pelo Paulo Borges. Faz um trabalho de fiscalização muito bom aí. Vou até marcar o nome dele aqui. E mora aí, tem um vizinho aí no parque, ele mora no parque. Eu vou dar o endereço, senão vai todo mundo bater na porta dele.
Mas ele mora aí na região, pessoa sensacional e bem humana, pessoa que faz um trabalho maravilhoso. Então, eu queria agradecer todos os funcionários da Secretaria do Meio Ambiente, em nome desses diretores que eu citei, porque sem eles, certamente, nós não chegaríamos ao ponto que nós chegamos hoje, né? Aproveitando aqui para mandar um abraço também para o Alexandre Aldino, que é meu secretário adjunto, para o prefeito Paulo Serra, para todos os secretários lá, os meus colegas, e também para minha família, né? Aproveitar a sua audiência aqui, mandar um beijo para minha esposa Vanice, para os meus filhos, e que Deus nos acompanhe nessa caminhada e nos dê saúde, né? Que é o principal para a gente conseguir concluir esses trabalhos. Júnior, muito obrigado, viu, pela atenção e pelo convite. Beleza. Ó, essa live aqui vai ficar salva aqui no meu perfil, mas depois eu transformo ela num podcast e eu subo essa mesma conversa aqui, sem corte, sem nada, no YouTube e no Spotify. Depois eu passo o link para você e para sua equipe. Beleza? Boa noite, bom descanso e até uma próxima. Vou tentar ir lá no dia 5, tá bom? Será um prazer recebê-lo lá. Tchau.